Olá, bem-vindo à aula 2 de mobiliário urbano. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a classificação do mobiliário urbano. Vamos começar? Bom, existem várias formas de classificação, várias literaturas que tratam dessa classificação e seria impossível a gente tratar de todas as formas de classificação. Vou trazer algumas que me chamaram mais atenção. A primeira delas, a da ABNT de 1986. A ABNT de 1986, acho que deu para ver pelo próprio ano, ela é um pouquinho antiga e, claro, a gente tem versões mais atuais que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas ela já inaugura, de certa forma, uma classificação muito interessante para a gente. Vamos ver? Bom, ela classifica segundo critérios funcionais. Isso é muito interessante porque algumas classificações fazem um sistema de ordem mais estética, outros de ordem mais ambiental, contribuição ambiental para aquele espaço. Isso depende da pesquisa. Qual é o seu intuito de entender aquele mobiliário? Vamos primeiro na questão funcional, que talvez seja o que vocês mais se interessam quando visitam um espaço público. A ABNT, então, ela coloca todos os objetos, elementos, pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos ou privados, são considerados mobiliário urbano. E aí eles podem ser categorizados segundo, tá aí do ladinho, vocês podem ler junto comigo. 3.1, circulação e transporte. Por exemplo, aqueles lugares que facilitam o deslocamento. Numa ciclovia, pode ser, por exemplo, o bicicletário. Isso é um mobiliário e cumpre uma função de destinação à circulação e transporte. Cultura e religião. Quando marca o espaço, quantas praças a gente não vai, que tem lá uma representação da denominação que aquela sociedade ou parte daquele grupo tem naquele espaço, que gosta de se ver representado naquele espaço. Então são esculturas, muitas vezes, afrescos ou então pinturas, podem ser lambe-lambes, grafites, enfim, muitas formas de representação e manifestação cultural e religiosa. O terceiro, esporte e lazer, talvez esses sejam os mais comuns, né? A gente vai lá e implanta uma cesta de basquete, no meio do nada. Não precisa nem ser numa quadra, não é? Pode ser uma quadra também, que aí entra no caráter mais de equipamento misturado com mobiliário. Mas se a gente bota a cesta, ela já vai ser utilizada se tiver demanda naquele espaço. Isso é um caráter mais de esporte e lazer. Infraestrutura, e esse é o mais presente. E é o mais presente, claro, porque nós temos posteamento, nós temos hidrante, nós temos uma série de infraestruturas que são necessárias à vida urbana. Então eles vão estar lá necessariamente e é obrigatório, inclusive, instalar no momento do parcelamento urbano. E aí a gente tem a subdivisão, como ele coloca aqui. Sistemas de energia, sistema de iluminação pública, sistema de saneamento e vários outros. Isso porque é de 1986, ele tenta fazer uma classificação enxuta ainda. Se você entrar na norma, convido você a entrar, tem uma subdivisão e ele continua fazendo ainda algumas classificações que tornam muito interessante a análise do mobiliário urbano por meio dessa ABNT. Segurança pública e proteção, e a gente tem várias. Hoje em dia, em 86 não tinha, mas hoje nós temos, por exemplo, câmara de vídeo monitoramento, que o poder público coloca, ou até mesmo a iniciativa privada, mas nesse caso, para a ABNT, seria só equipamentos instalados pelo poder público, e o poder público instala muitos. No Brasil isso já é muito comum, e fora ainda mais. Abrigo, e a gente tem muitos abrigos, né? O abrigo de ônibus é um que ainda entra na classificação de imobiliário, mas a gente pode criar vários tipos de abrigos, né? Para proteção da chuva, não é? Imagina você caminhando e de repente começa a chover, sabe? Às vezes chove assim do nada, né? Seria interessante a gente ter aquela marquise para a gente se proteger. Comércio, e aí que atenda às necessidades do comércio, então é muito frequente ter mesas instaladas em vias públicas pelo poder público para estimular o comércio naquele lugar, para concentrar e levar a população para aquele espaço. Informação e comunicação visual e placas de propaganda,
outdoor, tudo isso entra como comunicação visual. E ornamentação da paisagem e ambientação urbana. E aí a gente tem vários tipos, né? Por exemplo, o poste de iluminação ele pode cumprir essa função de ornamentação, né? Nós tínhamos lá no período eclético postes que eram belíssimos, eram verdadeiras esculturas feitas de ferro fundido. Hoje nós temos também algumas decorações, menos porque essa decoração tem sido cada vez mais uma função da iniciativa privada, não da iniciativa pública, mas mesmo se a gente for lá nas praças, que geralmente tem muita decoração, a gente vê lá um pergolado, às vezes aquele pergolado nem tem uma função de proteção de abrigo, né? Pode até ter, mas a implantação dele às vezes nem tem. Ele é quase uma escultura naquele lugar para marcar aquele espaço. Então são muitos tipos, né? Isso porque a gente está no primeiro sistema de classificação. Vamos para o segundo. Nós temos uma classificação segundo os Korsdorff. Os Korsdorff vai ser uma literatura que, inclusive, nós vamos utilizar mais à frente. Eles fizeram uma classificação em 1996. E eles classificam o mobiliário urbano conforme o que eles complementam e de forma a categorizar em escala e função. E aí eles têm esses tipos, que eu vou ler aqui para vocês. Elementos de informação e sinalização, placa de trânsito e logradouro. E aí sinalização horizontal e sinalização vertical. Tudo isso entra dentro de mobiliário urbano. Então, faixa de pedestre ou aquela placa mesmo. Pare, né? Siga. Proibido conversão à direita. Então, nós temos vários tipos de sinalização e essa sinalização ela é muito presente, por isso talvez ali uma primeira colocação dos Korsdorff, porque ela é obrigatória pelo Código de Trânsito Brasileiro. Elementos de propaganda e, veja, a gente está entrando num momento muito liberal da cidade, né? A cidade ela tem que se autossustentar, suas vias públicas. É assim que alguns pensam, né? A gente pode criticar, mas é o que está acontecendo. E de que forma isso está acontecendo de cada vez mais presente? Com propaganda. A propaganda é uma forma simples de instalação de uma certa comunicação da iniciativa privada que pode ser rentabilizada para custeio do espaço público pela iniciativa pública. Claro que a gente tem que dosar isso muito bem, se implantado, né? Porque você também pode questionar a necessidade efetiva disso. Afinal, a gente já paga os impostos, já deveria ter um espaço urbano de qualidade. Mas, caso haja a opção por instalar, o cuidado com a poluição visual deve ser extremo, porque a depender desse tipo de instalação, a gente pode inclusive gerar uma situação prejudicial para a anterior, elementos de informação e sinalização. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com esse tipo de proposta de propaganda, porque ela pode muitas vezes trazer uma poluição visual, e isso é parte do ambiente urbano, então trazer a poluição visual é tão prejudicial quanto a poluição do ar, a poluição sonora e tantas outras. Porque ela pode gerar, por exemplo, uma confusão dos usuários com a sinalização de trânsito. Imagina, é uma sinalização que é extremamente necessária e que a gente não pode ter nenhum tipo de prejuízo. Pequenas construções, então banca de revista, abrigo de transporte coletivo, coreto, tudo isso entra como um elemento de imobiliário. E aí a gente volta no que a gente viu na aula passada sobre o imobiliário tende a ser mais móvel. Nesse caso não necessariamente é móvel. Então a gente pode ter lá uma banca de revista que é fixa, ou não, porque algumas são estruturas que permitem essa mobilidade. O que nos interessa aqui é que eles tenham uma escala menor na relação com a cidade, né, aqueles grandes edifícios, grandes equipamentos públicos, escola, hospital, e portanto são considerados aqui mobiliários. O próprio mobiliário, então, bancos, lixeiras, caixas de correio, postes, luminárias, pequenos muros ou cercas, obstáculos de trânsito, hidrantes, fontes e monumentos de pequeno porte, todos são considerados aqui como o mobiliário, né? Que a gente já traz no dia a dia, naquela forma mais tácita de definição do que é o mobiliário urbano. Mas para os Korsdorff faz parte da necessidade urbana todos esses tipos que foram aqui classificados e que a gente precisa se atentar na hora de produzir o espaço urbano. Guedes, que é uma literatura que a gente já vem utilizando, traz uma classificação segundo critérios de forma e de escala. Então perceba que escala é algo muito presente nas formas de classificação. Então falar o que é pequeno, o que é grande, é importante para a gente aqui na definição de mobiliário urbano e, portanto, para essa disciplina.
E aí destaca o porte visual desse equipamento e o que ele é considerado no dia a dia, né? E aí ele traz então aqui 3. E aí o porte aqui é muito importante para Guedes. Olha, elementos de pequeno porte cuja dimensão é inferior a 1 metro cúbico. Então, pequeno, metro cúbico é mais ou menos espaço aqui da minha tela, não é? Não sei se está aí uma boa escala para você tomar como referência. Tenta aí fazer 1 metro por 1 metro por 1 metro. E se cabe ali dentro, é um mobiliário urbano de pequeno porte. Um elemento urbano de médio porte, cujas dimensões é mais do que 1 metro de altura. Então, o abrigo, por exemplo, de ônibus, ele pode ser com 1 metro cúbico, mas muitas vezes está elevado, porque afinal ele tem que ter uma ergonomia, uma altura adequada para atender tanto a proteção da chuva quanto o abrigo do sol. E elementos de grande porte, ou mobiliário de grande porte, cuja altura é maior do que 2 metros e cuja área é superior a 2 metros quadrados. Então, lá, 1 metro por 2 e mais de 2 metros de altura é considerado grande porte. E aí entraria a boa parte desse mobiliário que são mais visível, né? E que a gente costuma utilizá-lo cotidianamente de forma direta. Eu vou para aquele mobiliário, que é o abrigo, que é o espaço onde tem lá a banca de revista. Aí tá, a gente classificou vários tipos de mobiliários, várias formas, a gente pode usar combinadamente, inclusive, não é? Mas por que classificar o mobiliário urbano? O que contribui para a gente essa classificação? Bom, ela contribui para a gente entender de forma mais aprofundada seus aspectos funcionais e formais. Do ponto de vista funcional, de acordo com a utilidade. Porque se a gente não classificar, se a gente não trouxer essas formas de observar o mobiliário, a gente pode atender sim um segmento de mobiliários, então de sinalização, por exemplo, e simplesmente ignorar outros tipos de mobiliários, porque a gente nem se atentou que precisava de fato considerar outros tipos de mobiliário para a experiência urbana completa. E claro, na relação de forma e escala, para que a gente compreenda a interação que essa população vai ter com aquele espaço. Então, em relação à paisagem, por exemplo, e nos objetos que ela interfere e o qual é interferida. Então, do ponto de vista funcional, se a gente conseguir tratar bem essa classificação, ela facilita o trato com os objetos criados em categorias diferentes, para atender as necessidades diferentes. E aí eu retomo, por exemplo, ao uso do solo da própria cidade. Na cidade a gente tem áreas que são mais comerciais, áreas que são mais residenciais, áreas que são mais industriais. Cada uma tem uma necessidade diferente, uma função diferente do uso do solo do lote, que vai ter uma exigência em via pública diferente. E o mobiliário deve corresponder a essas necessidades para atender, para dar suporte, porque sem eles, essa atividade não seria exercida com qualidade. Imagina vias estreitas, pouco iluminadas, com poucos lugares de descanso, com pouco conforto ambiental em áreas comerciais. Poucas pessoas iriam frequentar porque é quente. Um lugar onde tem tanta gente que a gente se sente um pouco claustrofóbico naquele lugar, né? Então as vias das áreas comerciais, ela deve ter uma infraestrutura que atenda às necessidades comerciais. Então dá ênfase à utilidade dos equipamentos no próprio espaço urbano, segundo as necessidades que tanto o lote privado tem, quanto a própria via, por ser inserida dentro daquele zoneamento, também tem como exigência. Porque tem algumas atividades que só acontecem em via pública. Então, a via pública ela cumpre duas funções. Primeiro, dar suporte ao lote privado, mas também atender suas próprias necessidades e prerrogativas. A classificação formal e de escala nos permite conseguir compreender essa dimensão do equipamento para que ela não seja desproporcional ao próprio espaço. Então, em vias comerciais, por exemplo, em zonas comerciais, o equipamento ele tem que ser de maior porte, porque vai ter mais utilidade. Imagine colocar aquele pequeno abrigo de ônibus em uma via que tem muita capacidade por causa das atividades comerciais que lá acontecem. Prédios de 15 andares, 20, 30 andares, dos dois lados, e a gente coloca um abrigo pequeno, não vai funcionar, exatamente porque não vai abrigar todos. Então aquela cidade tem todos os abrigos padronizados, isso é um erro. Cada espaço da cidade deve ter um mobiliário adequado às suas prerrogativas.
Então, com isso, a gente encerra as classificações. Espero que você tenha entendido como funciona esses sistemas, identificado que não é um sistema único. Então, nem adianta me perguntar, professor, isso é mobiliário ou equipamento? Professor, isso é que tipo de mobiliário? Depende da literatura que você utiliza. E você mesmo pode fazer essa consulta. Leia a literatura, aqui está a bibliografia para que você possa consultá-la, para que você possa ler ela. Está disponível também em nossa sala virtual. Então vá lá, consulte, leia, identifique esses sistemas de classificação porque elas vão ser úteis para a gente no futuro. O que nós vamos fazer nessa atividade é coletar um conjunto de casos para formar um repertório sobre mobiliário urbano. Vocês devem seguir os links que estão na descrição do vídeo. Esse é o primeiro link que está disponibilizado do Pinterest, onde eu disponibilizei uma série de gentilezas urbanas, são mais de 500 gentilezas urbanas. É a partir daqui que vocês vão tirar os casos e repertórios. Claro que vocês não estão restritos apenas às gentilezas urbanas que eu disponibilizei, vocês também podem consultar outros em outros sites, inclusive aqui no próprio Pinterest. Quando vocês encontrarem a referência, segundo o sistema de classificação de mobiliários urbanos apontados pelo Korsdorff, você então deve coletar esse caso. Há várias formas, provavelmente vai depender do tipo de computador, do sistema operacional que você tem. Mas supondo que esse repertório é interessante e representa um tipo de classificação segundo os Korsdorff. Basta você clicar, salvar a imagem como, apontar onde você quer salvar, por exemplo, nesse caso é uma sinalização. Sinalizadores, por exemplo. E clique em salvar. Quando já estiver as fotos salvas, segundo o sistema de classificação dos Korsdorff, e se você não lembra do sistema de classificação dos Korsdorff, volte ao vídeo para ver quais são. Basta você entrar, então, no nosso Jamboard. O Jamboard é um sistema de colaboração que é concomitante, todos vão poder trabalhar ao mesmo tempo. Vou abrir o Jamboard. Na primeira página vai ter só uma capa, que é o nosso exercício de referência de mobiliário urbano. E a partir daqui nós vamos ter um conjunto de páginas, ao todo são 9 páginas, você pode navegar aqui por cima, sobre o sistema de classificação dos Korsdorff. Primeiro, informação e sinalização, depois uma página complementar, que daqui a pouco eu explico por que ela está aqui. Propaganda, pequenas construções, imobiliário urbano em si. Perceba então que cada conjunto de classificação possui uma página extra. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar onde efetivamente ele se enquadra, o repertório, e vocês então vão adicionar essa imagem que você copiou aqui no Jamboard. A gente vai fazer um upload, né? Pronto, carregou. Não coloque muito grande, senão, claro, ele vai obstruir a visão dos outros, porque todos vão colaborar ao mesmo tempo. Quando você inserir uma imagem, então você vai inserir um post-it, ou uma nota adesiva, que é essa função que está aqui. E ele vai perguntar o que você quer escrever. Nesse caso, a sinalização se concretiza com balizadores e, ao mesmo tempo, apresenta uma forma lúdica. Salvei. E agora basta cancelar, porque você deve ter reparado que o meu post-it apareceu aqui. E eu vou anexar esse post-it junto à minha foto. Você deve identificar somente um caso. Tente buscar sempre casos e vários tipos de acordo com as várias classificações, 4 tipos de classificações dos Korsdorff. Isso porque se todo mundo buscar o mesmo, a gente vai ter poucos casos referenciais.
Ah, não esqueça de incluir aqui na nota adesiva o seu nome. No caso, Orlando Nunes. Esse material vai ser útil para a gente trabalhar depois a NP1. E também vai ser a forma de eu monitorar. Esse exercício ele vai contar como presença. Então, é importante você estar aqui conosco participando. Depois de feito isso, você também vai poder colaborar com os outros colegas. Então, você vai poder também adicionar novos post-it. A cor você escolhe, por exemplo, os balizadores são importantes para controle de fluxo. E sempre botando seu nome ao final. E você pode anexar. Claro que você não vai cobrir a imagem, você vai ter que colocar ao lado, porque senão a gente não vai conseguir visualizar. A ideia é que a gente construa esses quadros colaborativamente. Então, a gente vai adicionando fotos e um vai comentando no outro. Caso o adesivo do colega ou a foto do colega sobreponha a sua imagem, você pode arrastar a sua imagem, de preferência por isso, mas caso o colega tenha botado a imagem muito grande, você pode também contribuir na organização. Então, você pode diminuir um pouco o tamanho, diminuir um pouco o tamanho dos post-its, e reorganizar para que a gente tenha um belo quadro que depois a gente vai fazer download e utilizar como referência para trabalhos futuros. Como eu disse, cada conjunto de classificação dos Skorsdorf tem 2 páginas. Então tem essa página que está em branco, exatamente para que a gente tenha o máximo possível de repertórios. Então quando o espaço na primeira página acabar, basta vir aqui e inserir na segunda página o complemento. Então lembre-se de utilizar as 4 classificações do Skorsdorf para que a gente tenha o maior e mais rico possível repertório. No final, você não precisa clicar em salvar, exatamente porque tudo que você faz automaticamente é salvo. Para quem está assistindo esse vídeo gravado e que não faz parte da disciplina, saiba que o acesso a esse Jamboard que está linkado aqui na descrição do vídeo é possível somente para quem está inscrito no curso de Projeto de Mobiliário Urbano. Todas as dúvidas vão poder ser esclarecidas pelo chat ao vivo que está acontecendo junto desse vídeo. Bom exercício!